Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a secretária Ana Fonseca. Secretária, muito obrigado pela presença. Cumprimentar também o nosso moderador, Cláudio Roquete, e Luiz Barreto, nosso diretor-presidente, os diversos diretores, superintendentes do SEBRAE aqui presentes. Eu observo aqui Paraíba, Pará, Bahia, Goiás, Pernambuco, Alagoas, Piauí, Paraíba, Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, cadê o Ceará? Ceará não está aí. Esqueci de alguém? Goiás, Amazonas, Distrito Federal, naturalmente, Amapá. Gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar também as lideranças empresariais presentes, os gestores públicos, os colegas do SEBRAE Nacional, senhoras e senhores. Nós temos aqui uma contribuição, isso é uma reunião de trabalho, compartilhar, e é um momento importante porque nós estamos no meio de um ciclo de planejamento plurianual que vai agora de 2012 a 2015, os próximos 4 anos. Então, esse é um momento também importante de reflexão a respeito da nossa atuação. O seminário ele tem como nome Brasil Sem Miséria, como o empreendedorismo e os pequenos negócios podem ajudar, e a contribuição é pequenos negócios e inclusão produtiva para um Brasil sem miséria. Eu comentei com a ministra recentemente lá em São Paulo que quando iniciou-se o governo Dilma Rousseff, o lema "País rico é um país sem pobreza", eu achei um pouco estranho o lema, e no primeiro momento eu tive uma impressão, não gostei, eu achei muito estranho, tautológico. Se o país é rico, não tem pobreza, se tem pobreza, não é rico. Mas, de fato, foi um raciocínio muito rápido de que, na verdade, nós somos um país rico e tem pobreza. É um país diverso, complexo, nós temos diversas assimetrias, e eu acho que a tarefa da nossa geração é eliminar a miséria desse país. Eu creio que esse é o maior legado que a gente pode deixar nessa passagem pelo planeta, eliminar a miséria desse país. A secretária bem disse, são 8% em 200 milhões. Quer dizer, até do ponto de vista quantitativo, não é nada absurdo. E nós temos um momento extremamente favorável. Quem viu o jornal, o noticiário ontem da meia-noite, o último, passou uma reportagem sobre imigração do Peru, da Bolívia para o Brasil, e na sequência foi uma reportagem em Nova York, da pobreza, da miséria e tal. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, não é? Os BRICS estão aí numa tentativa emergencial de socorrer a zona do euro e tal, porque isso nos afeta. O mundo está de cabeça para baixo, são situações novas, mas nós temos que trabalhar muito. E aí, nós temos, vamos ver se funciona esse trem aqui. Funciona? Os objetivos, os 3 eixos do Plano Brasil Sem Miséria, eles são muito sinérgicos e muito aderentes à nossa estratégia, à nossa missão do Sistema SEBRAE. Como bem disse a secretária, essa questão de ensinar, de dar o peixe, o que vem antes, o que vem depois, eu sempre tenho dito que quando o rio está poluído, não adianta, você não consegue o peixe, não adianta ensinar a pescar. Nós temos que ter reformas, grandes reformas estruturais, estruturantes, e cada eixo desse, uma identificação grande com o terceiro eixo, né? Propiciar o acesso da população em situação de miséria a oportunidades de ocupação e renda por meio de ações de inclusão, mas também os outros 2 eixos são extremamente interessantes para os pequenos negócios. Onde se ler ampliar o acesso à população em situação de miséria aos serviços públicos, a gente interpreta como investimentos. Investimento gera dinamismo, investimento gera oportunidade de negócio. Onde se lê elevar a renda familiar per capita da população em situação de miséria, leia-se transferência de renda. E a transferência de renda se transforma em poder de compra, se transforma em aquisição de alimentos. Movimenta, cria dinamismo, em especial naqueles pequenos municípios, nas regiões de baixo dinamismo econômico. Então, nós estamos falando também de um forte componente econômico, porque, ao fim e ao cabo, é o que garante a inclusão, né? Bom, uma agenda propositiva, são muitas coisas, 58 telas. Eu sou do tempo da fichinha, por isso que eu preciso disso aqui. Naturalmente que eu não vou mostrar 58 telas. Mas vamos falar um pouco sobre mercado de trabalho, inclusão produtiva via formalização, inclusão produtiva em territórios com baixo DH,
E um exemplo aqui interessante, para quem não conhece, que é a produção agroecológica integrada e sustentável. Eu vou tentar fazer isso tudo em 20 minutos, porque o objetivo daqui é discutir e compartilhar. A inclusão produtiva via geração de emprego, os números exuberantes do mercado de trabalho nos ensinam uma coisa muito importante. Nós temos aqui 2009, 10 e 11, e 11 naturalmente é uma projeção, mas uma projeção bastante consistente, da evolução e segregado aí por empresas, porte, segundo a quantidade de empregados. Veja que em 3 anos, as microempresas, até 4 empregados, né, CAGED, carteira assinada, gera cerca de 4 milhões de emprego. Empresa de 5 a 19, um saldo negativo de menos 66, as empresas até 99, 272 mil, total 4 milhões, e total das médias e grandes empresas, 700, 800 mil. Quase 5 milhões de empregos em 3 anos. Isso realmente é um grande, né, crescimento, é o espetáculo do crescimento, como dizia o presidente Lula, e mostra aqui o que nós conhecemos, né? Geração de emprego em grande quantidade, de forma massiva, é sempre uma atividade dos pequenos negócios. Aqui o quadro mostrado de forma diferente, a gente vê aí que, mesmo na conjuntura de crise, na conjuntura de não crescimento econômico de 2009, crescimento do PIB menos 0,2%, se gerou 1 milhão de empregos, 995 mil empregos, e se gerou esses empregos na microempresa. Todos os outros setores tiveram um desemprego líquido, um saldo negativo, e 1.186.000 garantiu uma forte geração de emprego em 2009. O país não cresceu e se gerou 1 milhão de emprego. Então, inclusão produtiva via emprego é um tema muito relacionado com os pequenos negócios, a forma como se dá o crescimento econômico do nosso país com forte viés de distribuição de renda e de estímulo e de fortalecimento do mercado interno, o consumo das famílias, favorece em especial os pequenos negócios. As novas camadas da população que vão sendo incluídas no mercado de consumo de massas, elas têm no primeiro momento, como primeira referência, a microempresa, a pequena empresa, o comércio de proximidade, os produtos de menor valor, os produtos mais simplificados, e gera isso. É um forte viés de geração de emprego, e naturalmente que são empregos de baixa remuneração, porque são empregos de baixa qualificação, mas em especial é a porta de entrada para o mercado de trabalho, para a juventude. O primeiro emprego é sempre um fenômeno de microempresa, de pequena empresa. Começa-se ali, muitas vezes até por relações de conhecimento, amizade, parentesco. O problema é que os números que a secretária Ana Fonseca mostrou são dramáticos em relação à juventude. Aqui está uma possibilidade de avanço forte de inclusão social, inclusão produtiva da juventude através do emprego, e nós estamos falando de pequenos negócios. Isso apenas para ilustrar o ambiente macroeconômico, a economia, o crescimento, ele é fundamental. Sem crescimento, tudo o resto fica prejudicado, mas ele é insuficiente, nós já sabemos disso, não é? É condição necessária, mas é insuficiente, mas nós precisamos de crescimento, nós precisamos do crescimento com viés inclusivo, e isso possibilita a inclusão. Cerca aí de 4, 5 milhões de brasileiros em 3 anos no mercado de trabalho, gerando renda, gerando a sua própria renda. É algo fenomenal que a gente está assistindo no nosso país e deve continuar nos próximos anos. Bom, inclusão produtiva via formalização. Via formalização. Esse é o segundo tema que nos é muito caro. A partir da Lei Complementar 128/2008, que entra em vigor em 1º de julho de 2009, nós temos algo aqui que é realmente fantástico. A gente sai do zero e em 2 anos nós temos 1,5 milhão de empreendedores formalizados. Na sua grande maioria já existia atividades, já era o chamado conta próprio, o autônomo, ou informal, e nós temos aí, num espaço muito curto de tempo, uma quantidade muito grande de formalização. Não se tem exemplo na literatura, não se tem exemplo no debate de 30, 40 anos sobre as causas da informalidade, um processo tão grande de inclusão e tão virtuoso. E, naturalmente, que a gente tem alguns dados extremamente interessantes. Se comparamos, por exemplo, o empreendedor individual, do ponto de vista da escolaridade, com a população acima de 18 anos, a gente identifica um fenômeno muito curioso de que, na média, o empreendedor individual ele tem uma melhor formação
uma melhor escolaridade do que a média da população. Em especial, o ensino técnico, segundo grau, a gente chega a 47%, enquanto que a população está a 26%, o que significa também que a baixa escolaridade do fundamental ou menos é inferior à média da população. Então, nós temos aqui algo que é importante, porque são pessoas que têm o maior nível de informação, são pessoas que têm também um aspecto motivacional importante para empreender, que é fundamental em toda e qualquer atividade empreendedora.